Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre câncer de colo de útero, hoje vamos falar do diagnóstico até o tratamento. Um diagnóstico do câncer de colo de útero, ele vai se iniciar com a suspeição clínica, ele pode se iniciar com essa suspeição clínica vindo de uma anamnese, de uma entrevista, e essa suspeição ela vai se dar através do exame clínico, primeiramente a partir de alguns sintomas. A gente sabe que, inicialmente, nos estágios iniciais, o quadro é essencialmente assintomático ou oligossintomático, com sintomas ginecológicos inespecíficos, entre eles um corrimento anormal, de caráter fétido, sanguinolento, purulento, e um sangramento vaginal intermitente. Esse sangramento ele pode ser evidenciado após relações sexuais, a penetração, após duchas vaginais. E ele tende a ser tão mais intenso quanto maior for o tamanho do tumor. Inclusive, o paciente pode chegar no entendimento com uma hemorragia ativa vinda do leito tumoral, certo? Existe uma tríade que ela pode ser observada na doença mais avançada, uma tríade de sintomas vindas de um processo compressivo. São eles o edema de membros inferiores, através da compressão venosa linfática, a lombocitalgia, a partir da compressão do nervo isquiático, né, que é uma dor lombar que irradia para a face posterior dos membros inferiores, e uma hidronefrose, uma uremia, devido da compressão ureteral, né, inclusive com a possibilidade uma necessidade de fazer uma derivação ureteral nesses casos. E existem alguns sintomas que são relacionados, são indicativos de processos fistulosos, uma fístula vésico-vaginal, uma fístula reto-vaginal. Podem evidenciar alguns sintomas com os achados laboratoriais, como a própria hematúria. Dentro do exame clínico também, podemos falar do exame físico. A inspeção da genitália externa e do exame vaginal, eles são extremamente importantes, porque lembrando que o HPV ele é fator de risco para outras neoplasias e para outros acometimentos como os próprios condilomas. Então, por isso que é importante a gente avaliar a genitália externa, a procura de outras lesões vulvares, vaginais anais. O exame especular ele tem um papel importante, porque ele pode avaliar a lesão macroscópica. Essa lesão macroscópica ela pode ter inúmeros aspectos, entre eles poliploide, papilar, em forma de barril, uma ulceração, uma massa glandular, um tecido necrótico, certo? A gente pode avaliar por meio do exame especular também o caráter do corrimento que eu já havia abordado, fétido, sanguinolento, purulento. O toque manual ele tem a sua importância, porque o útero ele pode se tornar dilatado por meio da invasão e do crescimento do tumor. Ele também pode se encontrar amolecido. O exame retrovaginal ele é importante justamente para a gente avaliar o comprometimento da parede do paramétrio, das paredes laterais da pelve, da região uterossacra. Ele vai ser um critério muito importante quando a gente for falar de estadiamento e tratamento. Geralmente esses tecidos que são acometidos, eles vão se apresentar espessos, irregulares, menos móveis. Na próprio exame físico, a gente também vai avaliar a probabilidade de lesão à distância, a presença de linfadenopatia, como a supracavicular, de ascite, redução no número vesicular, que vão evidenciar as metástases para a gente. Bom, falando de um ponto muito importante dentro desse tópico, é a citologia, o PCCU. Apesar dele se encontrar nessa posição, o PCCU ele não é um exame diagnóstico, isso é muito importante de ser falado, ele é um exame de rastreamento, mas ele compõe ali a tríade que a gente vai abordar mais lá para frente do diagnóstico orientado. Então, o PCCU, durante as várias décadas desde que ele foi implementado, ele é um exame muito importante porque ele tem diminuído de forma significativa as taxas, os índices de óbitos e os números de casos de câncer de colo de útero em vários países que ele foi implementado, certo? No Brasil, ele é guiado através das diretrizes de rastreamento do Ministério da Saúde, né? Essas diretrizes elas vão nos dizer qual é a população-alvo do PCCU, que são os pacientes de 25 a 64 anos, esses pacientes de 25 anos que já iniciaram atividade sexual, né? Os pacientes menores de 25 anos, eles podem realizar os exames, ele pode realizar o exame desde que ele já tenha iniciado a atividade sexual. Isso é garantido por lei desde 2009, certo? Embora a legislação não seja muito clara com relação à periodicidade desse exame nesse público.
Esses pacientes dentro dessa faixa etária, eles vão realizar um exame primeiramente anual e posteriormente de 3 em 3 anos, se 2 exames consecutivos forem negativos, certo? Nos pacientes acima de 64 anos, esse exame ele pode ser interrompido se nós tivermos 2 exames negativos num período de 5 anos. Nas diretrizes de rastreamento, existem números públicos e inúmeras populações especiais que vão ser abrangidas por esse protocolo. Então é importante que eles sejam consultados. Eu vou deixar ali aqui no post um link para vocês acessarem essas diretrizes. Ela fala sobre as populações especiais gestantes, mulheres na pós-menopausa, esterectomizadas, imunossuprimidas, vivendo com HIV. Então isso é muito importante ser analisado as peculiaridades dessas populações. Um aspecto muito importante que deve ser evidenciado, que deve ser ressaltado também, seriam as diferenças importantes que existem entre os protocolos e as diretrizes do Ministério da Saúde e da American Cancer Society e da American College of Obstetricians and Gynecologists. E eu vou deixar aqui na descrição do post para vocês darem uma olhada nessas diretrizes, que elas têm uma diferençazinha importante em relação à idade e à periodicidade do exame, tá? Bom, pessoal, falando um pouquinho agora sobre a nomenclatura citopatológica. Durante as últimas décadas, ela sofreu inúmeras modificações, desde os registros do Papa Nicolau em si, até, mais atualmente, as reformulações do sistema Bethesda. Esse sistema Bethesda ele foi verdadeiramente incorporado às diretrizes e foram feitas algumas modificações para que ele se adequasse mais a um estadiamento mais efetivo e a um tratamento mais efetivo também. Então vamos lá falar um pouquinho do padrão e das recomendações para cada padrão de diagnóstico. Basicamente, a gente vai observar que existe um padrão para repetição dos exames e para encaminhar para a colposcopia, certo? Aqui a gente consegue ver que os diagnósticos que são possivelmente não neoplásicos, eles geralmente são repetidos, certo? Como vocês podem ver aqui, eles têm que ser repetidos e essa repetição ela varia de acordo com a faixa etária do paciente, tudo bem? E para os diagnósticos em que não se pode afastar as lesões de alto grau, embora não seja possivelmente neoplásico, mas não se possa afastar a lesão de alto grau, geralmente se encaminha para a colposcopia, como a gente observa aqui nas lesões escamosas que não se pode afastar a lesão de alto grau, e nas células glandulares atípicas de significado indeterminado, nas células atípicas de origem indefinida. Mesma coisa a gente vai observar aqui. Na lesão intraepitelial de baixo grau, a gente vai repetir os exames. Na lesão intraepitelial de alto grau, intraepitelial de alto grau não podendo excluir microinvasão, carcinoma invasor e adenocarcinoma in situ ou invasor, a gente vai ter que encaminhar para a colposcopia. Por que a gente repete o exame nos casos de possivelmente não neoplásico? É justamente porque existe um alto potencial de regressão e um baixo potencial de invasão, de progressão. Ao contrário das lesões de alto grau, como a gente viu na aula passada, que existe um baixo potencial de regressão e um alto potencial de progressão e invasão para malignidade, tá? Agora, o último aspecto do nosso diagnóstico, um exame extremamente importante, é a colposcopia, tá? A colposcopia ela vai participar de um tripé de diagnóstico orientado que vai congregar a citologia, a colposcopia e a histologia. O diagnóstico padrão ouro para câncer de colo de útero é o histopatológico, realizado por meio de biópsia, através e guiado pela colposcopia. Então esse é o diagnóstico padrão ouro para câncer de colo de útero. Os outros exames eles vão orientar o tipo histológico, orientar a localização da lesão, mas o diagnóstico padrão ouro é evidenciado por meio do histopatológico, tá? Na colposcopia em si, que é realizada através de um aparelho específico, colposcópico, aí utiliza-se algumas soluções com ácido acético, 3 a 5%, e soluções de Lugol para evidenciar as lesões, né? O que a gente pode observar? Os vasos sanguíneos anormais, contornos irregulares de superfície com perda epitelial, alterações de cor, todos são sugestivos de invasão, tá? E alguns achados histopatológicos, que são inúmeros, né? Evidenciamos aqui só alguns importantes, que são sugestivos de câncer, seriam a superfície irregular, erosão, ulceração, um pontilhado mais grosseiro, tá? Um mosaico amplo, irregular, epitélio acetobranco denso. Existem inúmeras alterações de mosaico, de pontilhado, e vocês podem analisar isso também na diretriz, certo? Nós já soltamos aqui só os tópicos mais importantes.